Então vamos lá. Eu estou aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a tela inteira, tá? Hoje eu não vou demorar muito, tá, gente? Eu vou apenas falar do que é o curso, explicar para vocês, vou me apresentar, vou apresentar uma amostra grátis do que seria do que vai ser o curso, do que vai ser esse curso, tá? Então eu vou fazer uma apresentação rápida, em torno de meia hora, no máximo 1 hora, mas eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. Quem tiver dúvida pode perguntar, mas de fato conteúdo a gente não vai ter hoje. Eu vou postar alguns conteúdos no momento da aula mesmo, os conteúdos da semana, e vou explicar para vocês aqui como é que o curso vai funcionar, tá? Então eu vou abrir aqui este é um curso de informática para concurso. Na verdade, esse curso ele chama-se teoricamente de curso de introdução à informática, mas é com ênfase em informática para concurso, né? De maneira que possa ser aproveitado pelo aluno de duas formas, né? Tanto para o aluno que quer aprender, né, informática para a sua vida pessoal, porque são conceitos que são importantes em qualquer área, né? Você hoje não pode viver sem ter esses conceitos básicos de informática no mercado. Viver no mercado, qualquer área que você for, você tem que conhecer ferramentas, né? Você não precisa dominar essas ferramentas que estão aí no mercado, ferramentas básicas, não. Mas você precisa conhecer, saber de alguns conceitos de informática, bit, então vai servir para esse grupo de estudantes, como vai servir também para quem quer exatamente fazer concurso público, né? Então eu vou explicar como é que vai funcionar isso aí. Professor e coordenador, eu sou professor e coordenador do curso, né, desse curso. Ao mesmo tempo, o curso ele se resume nessa única disciplina, que é informática. Então o nome do curso aqui é uma apresentação do que é o curso, Introdução à Informática com ênfase em concursos públicos, tá? A carga horária desse curso é de 60 horas. Perceba, professor, a gente vai ter 60 horas online aqui? Não, esse curso é à distância. A metodologia de ensino à distância, ela requer um maior, vamos falar assim, sacrifício por parte do estudante. Por quê? Ela dá a você uma liberdade. Você assiste praticamente aula quando você quer, você faz a atividade quando você quer, você estuda quando você quer. No entanto, você vai ter mais atividade. Perceba que, às vezes as pessoas vão para um curso à distância, como esse, e acham que o curso se resume à aula síncrona com o professor aqui. Não. Essa aula ela vai durar em torno de 1 hora e meia, 1 hora e meia, nas quintas-feiras. Tá? Então, pode ter dia que demore mais, pode ter dia que demore menos, mas de 1 a 2 horas. Estourando 2 horas, nunca vai bater 2 horas. Mas 1 hora e meia em média. Beleza. Se eu der 10 aulas dessa, são 15 horas. O curso não tem 15 horas. De onde vem esse restante? Para que vocês entendam, né? De onde são essas 60 horas? Para que eu possa solicitar a coordenação de extensão do IFPB lá do campus que eu vou apresentar aqui para vocês. Um certificado, porque vocês vão ganhar um certificado, quem concluir o curso, vai ganhar um certificado oficial do IFPB, reconhecido pelo MEC, tá? Não é um certificado de uma instituição qualquer, não é um certificado de um curso que você assiste aulas à distância e ele é gerado automaticamente pelo aplicativo, não. Aqui é um certificado válido e reconhecido pelo MEC, porque é um certificado do IFPB. Só que, para você ter esse certificado, preciso assumir algumas responsabilidades, né?
Então, quando eu tenho que um curso é de 60 horas, eu vou explicar daqui a pouco como são essas 60 horas. Hora aula aqui dessa aula síncrona, ele vai ter no máximo aí 15 a 20%. Não, ele vai ter mais. 10% é 6, 10 horas, né? Tá, ele vai ter 6 vezes 2, 12. Ele vai ter 20% de aula síncrona. E os 880, eu vou explicar. Então vocês precisam entender que vai ser necessário ter um gasto, né? Uma disciplina para que você realize não só esse curso, como qualquer outro curso que você realize à distância. O que é a realização? Né? A CACC e FPB, o que é isso? É o campus avançado de Cabedelo Centro. Cidade de Cabedelo, na Paraíba, né? Para quem não for daqui, tem 2 campos, tem um campus maior lá e tem um campus avançado, que é chamado campus avançado, que é no centro de Cabedelo, e ele tem mais cursos realizados à distância, inclusive tem cursos técnicos lá, de 1 ano e meio, cursos de 1 ano e meio, cursos tem curso de transações imobiliárias, comércio exterior, serviços jurídicos, tá? Cursos técnicos mesmo. Eu sou responsável por esse curso, tanto da coordenação, ou seja, eu sou responsável tanto da parte de ir atrás de certificado de vocês, matricular vocês, né? Por isso que eu peço para que vocês entrem. Vou depois solicitar aqui os alunos que forem ficar de fato fazendo o curso, né? Porque muitos se inscrevem, mas não continuam no curso. Que preencham um formulário com dados pessoais para que eu possa realizar de fato a matrícula no instituto, né? E de fato eu também sou o camarada, né, que vai ensinar vocês aí, vai tentar contribuir com vocês aí no assunto de informática, tá? Esse é meu nome, eu sou professor do IFPB há 12 anos, vai fazer 12 anos esse ano, agora em julho, isso, 12 anos que estou lá, né? Sou formado em computação pela UFPB, tenho especialização em engenharia de software pela Unibratec, faculdade aqui de Recife, tem aqui. Mestrado e doutorado eu tenho pela Universidade Federal de Pernambuco, também em computação. Mestrado na área de gestão de projetos de tecnologia da informação e doutorado na área de inteligência computacional. Então esse curso vai ser à distância, tá? Como vocês já sabem, 100% à distância. A gente não vai ter encontro presencial, beleza? Dias e horários, sim, aulas. As aulas são síncronas, como essa daqui, síncrona, acontece live, né? Só quase como uma live, ao vivo. Só que aqui é a sala fechada, né? Aulas síncronas e gravadas, né? Essas aulas gravadas estão lá no YouTube, numa playlist lá, mas eu vou selecionar, não para vocês assistirem. Vocês vão ver lá que tem uma playlist com mais de 80 aulas de formato para concurso. Mas eu vou selecionar para vocês, ó, assista essa, assista essa, assista essa. Então eu vou selecionar e colocar no Classroom. Tá? Então, síncronas são essas aulas aqui, vão ter as aulas gravadas, então são os 2 tipos de aulas que a gente vai ter nesse curso. Dia e horário. Todas as quintas-feiras, neste horário, a partir das 8 horas, aqui no Google Meet. A aula é no Google Meet, a aula síncrona. Né? O link é enviado pelo Google Classroom, lá na turma do Classroom. Início e fim. O curso começa hoje, 11 de maio, e vai até dia 15 de junho. Tiago, eu vi que informática para concurso, Tiago, esse curso ali é de 20 horas, 30 horas para rapidinho. Galera, esse curso aqui é completo, porque a ideia não é só informática para concurso, é ênfase em informática para concurso. Vocês vão ver, essas aulas síncronas serão apenas de resolução de exercícios. A gente não vai fazer outra coisa a não ser resolver questões de concurso. As aulas gravadas, vocês vão estudar a teoria. Agora, é óbvio que, se tiver dúvida, traz para a sala da teoria que a gente explica, mesmo que não seja dúvida relacionada à questão que eu estiver
respondendo. Beleza? Então, sempre às 8 horas, nas quintas-feiras, começando agora. A gente vai ter 6 aulas. 6 aulas. Dia 18, porque hoje é uma apresentação, né? Nem conta como aula de conteúdo hoje, né? Dia 18, tem um conteúdozinho, mas é pouco. Dia 25, dia 1º, dia 8 e dia 15. São 5 aulas com essas 6, mas é provável que eu precise de mais um dia aí. No dia 22 eu ainda dei aula. E talvez até no dia 29. Tá? Vai depender do assunto, de como está o assunto. Como é a avaliação, pessoal, deste curso? Vocês vão ter um simulado que vai ser postado no Classroom. Toda semana vai ser postado um simulado relacionado ao conteúdo que você está estudando. A gente está estudando tradução informática, os conceitos iniciais, componentes físicos. Então, simulado. Quantas questões, Tiago? 30 questões é questão. Tiago, eu posso pesquisar na internet? Não tem como eu controlar isso. Pode. Recomendo? Não. Porque aqui você não tem que se preocupar em acertar tudo, não. Você tem que se preocupar em ver como está seu conhecimento. Então você vai responder, depois eu vou liberar o gabarito, e você vai verificar quantas você acertou e vai em cima das que você errou. E aí, em cima das que você errou, aí você anota lá no seu papel, tá? Faz suas respostas lá, suas anotações. Assim você aprende. Se você for, antes de responder, procurar a resposta na internet, só a resposta letra C, letra E, não está fazendo nada. Para mim, acertou 100%. Chega na prova, o que adiantou? Né? Então não adianta. E no final, inclusive, a gente tem um simulado, né, que é um simulado que você tem um horário específico para fazer. Vai ser no horário da aula, é claro. Um horário específico, um tempo específico, que vai realmente simular como se fosse uma prova. E aí, mesmo que você pesquise, não vai dar muito tempo, porque o tempo vai ser curto. Eu libero o simulado de 8 horas, 9h30 eu estou fechando. 10 horas eu estou fechando. Simulado lá de 50, 60 questões. Se você for pesquisar tudo, não dá tempo. Aí vai ter um bocado que você terminar assustando. Não, então qual é o ideal? É o que eu aprendi. Vou verificar agora o meu resultado. Pronto. Eu vou bater lá. Entendeu? Na última semana, aí pelo dia 22 de junho, ou 29 de junho, caso eu dê aula ainda no 22. A programação é para o dia 22 de junho, esse simulado, né? A última aula no dia 15, a programação no dia 22 de junho. Esse simulado final, né? Mas toda semana tem um simulado parcial. Simulado 1, simulado 2, simulado 3, simulado 4, simulado 5, simulado 6, simulado final. Tá? Então, quem vai receber o certificado? Se você acertou 50% do simulado final, aquele último lá que eu vou fazer, que você vai ter... Porque quando só para vocês entenderem, para quem não tem costume, quando eu jogo, gente, um simulado parcial, só da semana, eu deixo ele lá a semana toda, 2 semanas, já está no final do curso. Você responde na hora que você quiser. Não recomendo, como eu vou falar daqui a pouco, não recomendo você atrasar, porque se você atrasar, você vai atrasar o outro, você termina desistindo do curso. Faz parcialmente, pega um horarinho naquela semana e responde. Não se preocupe em acertar tudo não, se preocupe em ver onde você está errando, para que você estuda, pesquisa na internet que você errou, pergunta ao professor, e aí você aprende. Agora, esse simulado não tem problema. Agora, o simulado final, que eu esqueci de colocar aqui, 50% de acertos, no simulado final, eu vou até ajeitar 50% de acertos no simulado final e 70% de presença nas aulas síncronas. Ou seja, eu tenho que estar presente na aula síncrona 70% das vezes. Eu vou ter 7 aulas. 11, 18,
25, 1, 8, 15, 22. Talvez 7. 70% é 0,707 é 5. É você estar presente em... Das 6 aulas, você só pode faltar... Das 7 aulas, você só pode faltar 2. Resumindo. 7 aulas, você pode faltar 2. Está em 5. Beleza? Quem faltou hoje, você pode faltar mais uma. São as aulas que é onde eu vou saber se você está presente, pelo menos ouvindo o que eu estou falando. É meta do curso. O que é que vocês vão estudar aqui comigo? O que é que vocês vão aprender? Olha, é completo, gente. Para informática básica é completo. A gente inicia com a introdução a processamento de dados e hardware também. Essa primeira semana envolve isso aqui, ó. Introdução a processamento de dados e hardware. É bastante conteúdo aqui. Na segunda semana a gente entra com softwares e sistemas operacionais. Na terceira semana a gente entra com internet e tecnologias. Não, na realidade eu pulei uma aqui. Introdução ao processamento de dados e hardware. Ah, tá, desculpa. Introdução ao processamento de dados e hardware é uma semana. É a primeira semana. Aí, softwares. É a segunda semana. Os tipos de softwares. Tal. Terceira semana são sistemas operacionais. É porque, na verdade, a primeira semana é introdução e uma parte de hardware, metade. Na segunda semana continua ainda componentes físicos, uma outra parte e softwares. Mais ou menos isso aí. Depois eu tenho a terceira semana de sistemas operacionais. A quarta semana que é internet e redes. O computador é bem pesado essa semana aqui. Ah, como foi que eu dividi? É isso mesmo. A quinta semana, segurança da informação. Isso. E na sexta, eu dou uma noção de ciência de dados, que é uma parte nova que eu vou trazer para vocês. Então aqui você tem 8 itens desses, mas não é exatamente um por semana, porque esse aqui é pequeno, ele se encaixa aqui, e esse de rede se encaixa com a internet. Tá? Então aqui dá uma semana, duas semanas para esses 3 assuntos. Uma semana para esse. Isso, é porque aqui em segurança da informação faltou eu colocar computação em nuvem. Uma semana com segurança da informação e computação em nuvem. E a última semana, que é mais light, é a de noção de ciências de dados, tá? Por isso que eu disse que talvez eu entre aí em 7 semanas. Beleza? 7 semanas. A gente vai vendo de acordo com o andar da carruagem, como diz o outro, né? De acordo com o andar da carruagem. Deixa eu ver mais aqui. Tá. As aulas eu vou explicar para vocês de cada assunto desse, onde essas aulas estão. Essa semana que você vai estudar, cada semana que você vai estudar, porque depende muito do tamanho da aula. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quanto é que vocês gastam em cada semana de estudo. Então vai depender do tamanho da aula, mas vão ser 6 semanas, no mínimo. No mínimo 6, tá? Contando que essa semana agora eu poderia já considerar essa introdução ao processamento de dados. Nem entrar tanto nesse assunto. Aqui eu botaria a segunda. Terceira. A quarta. A quinta. Computação de nuvem e noção de ciência de dados. Faltou botar aqui computação em nuvem. Deixa eu ajeitar logo. Porque computação em nuvem dá para até ser aqui, né?
É isso aí, conceitos de... Isso mesmo. Nove. Noções de ciências de dados, segurança da informação, computação em nuvem, noções de redes de computadores, conceitos de internet e suas tecnologias. Isso aqui é uma semana só. Sistemas operacionais fechados, no caso do que é o Windows. Tá, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui. Ah, faltou. É exatamente isso aqui, um dos principais. Eu vou entrar aqui, ó. Ferramentas de escritório. Que é exatamente, gente, você estudar processadores de texto, planilhas eletrônicas e tudo mais, né? Então, é mais ou menos isso aqui, agora tá certo. A primeira semana envolve esses dois assuntos. A segunda semana envolve basicamente softwares e sistemas operacionais, é bastante assunto, tá, gente? A terceira semana envolve ferramentas de escritório. A quarta semana, conceitos de internet, suas tecnologias e noções de rede. A quinta semana, computação em nuvem e segurança da informação. Isso. E a sexta semana, que é a mais light, na sétima já o simulado final, noções de ciências de dados. Tá? Mas são em 5 semanas. Primeira essa daqui, segunda, terceira, quarta e quinta. E a sexta. Ferramentas de escritório é bem pesado mesmo. É uma semana você estudando tudo de Word, por exemplo, de Excel. Imagina aí. É claro que você não vai fazer um curso aqui de Word e Excel. Você vai estudar para concurso. Aquilo ali voltado para concurso. Mas você vai aprender. É óbvio que você vai aprender também estudando para concurso. Beleza? Ferramentas que a gente vai usar nesse curso. O Google Classroom, né, onde todo o conteúdo vai ser disponibilizado. Eu vou inclusive botar daqui a pouco, gravando aqui para vocês. O Google Meet, tá? Que é para a gente fazer essas reuniões. E o YouTube, que é onde estão as aulas gravadas. Né? As aulas gravadas estão lá. Então, aqui vai estar todo o conteúdo, estrutura do curso, tudo mais. Aqui vai estar aula síncrona, aqui vai estar aula gravada. Orientação de estudos. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Tudo em ordem aí, né, gente? Orientação de estudos. Como é que eu quero que vocês estudem, gente? Preste atenção. Vocês precisam reservar de 5 a 10 horas na semana. Ah, poxa, 10 horas. Eu não tenho esse tempo. Gente, 10 horas para aquela pessoa que não sabe nada de informática. Eu tenho que partir do ponto do cara que não sabe nada. Que vai ter que assistir a aula várias vezes, que vai ter que ler mais de uma vez, que vai ter que fazer o simulado, refazer o simulado. E 5 horas é aquele cara que, pô, professor, eu já sei, mas eu quero tirar minhas dúvidas, dar aquela, né, geral no assunto. Se você considerar que eu tenho 6 semanas, 5 horas, você vai gastar 30 horas. Como são essas 5 horas? Bem, como esse tempo, como é esse tempo? Bem, hora-aula, isso é hora-aula, tá, gente? Hora-aula são 50 minutos. Isso é baseado em hora-aula. Porque o curso tem 60 horas aula. 60 horas aula não são 60 horas reais. São 60 horas aulas, são 60 vezes 50 minutos. Tá? Então, 6 vezes 5, 30, 3.000 minutos, não é isso? Se eu não tiver calculado errado. Então, esse é o tempo que você vai ter. Tá? Que no fundo, se eu não calcular errado, dá 50 horas reais. Mas o que vale são horas-aulas. Aí vamos lá. Como funciona, por exemplo, essas 5 horas que eu estou sugerindo para vocês aqui? Nesta aula aqui, você vai ter praticamente 1h30, que é ali quase que... Quem está fazendo um curso de Excel comigo sabe, né? Nas quartas-feiras. Eu termino de 10 horas, ontem eu terminei de 10h22.
Tudo bem que eu comecei de 8h22 com vocês, esperando o pessoal chegar, praticamente 2 horas. Mas quem está, eu acho que tem uns 2 alunos aqui que estão, sabe que eu só paro quando termino o que eu quero terminar. Então, como são essas 5 horas aula? 2 horas por semana de aula síncrona. Eu considero que você precisa de mais 2 horas para assistir os vídeos e mais 1 hora para fazer o simulado. Somente. Você é bom, já entendeu, você basta 5 horas. Mas você precisa ao menos assistir os vídeos. Os vídeos vão ter 2 horas? Vão ter menos, talvez. Você pode até botar o vídeo acelerado em 1.5 no YouTube e ele ficar bem rapidinho. Certo? Ele ficar bem rapidinho. 2 horas de vídeo. Se você acelerar, vai dar 1h30. Você vai ganhando tempo aí. Não, professor, eu preciso assistir a aula gravada 2 vezes. Aí é porque você necessitou. Eu preciso assistir parando. Aí você já vai gastar um pouquinho mais. Você vai gastar umas 3 horas. Ah, professor, eu preciso de 1h30 para fazer o simulado. 30 questões. 20 a 30 questões. Nessa faixa. Faça simulado fazendo. Faça simulado clicando em qualquer coisa e mandando não. Tá. Então você vai precisar desse tempo aí para fazer o simulado. E você vai assistir primeiro a aula gravada, tá, gente? Eu vou, por exemplo, disponibilizar hoje as aulas já de componentes físicos, tal, e o simulado. Você vai assistir as aulas gravadas, você vai assistir o simulado, ou você vai fazer o simulado, e na semana que vem a gente vai fazer questões daquele conteúdo. Questões que não estão lá no simulado. E aí você vai aproveitar para quê? Para tirar dúvida daquela questão do simulado. Você vai aproveitar para tirar dúvida com o professor de algum conteúdo teórico que você não entendeu, da aula gravada. Fechou essa primeira semana. Beleza? Separe um momento para fazer o simulado semanal. Separe um momento específico, gente. Não, eu estou aqui almoçando, vou pegar o simulado, vou ficar... Não. Vou parar agora, vou botar o celular ali, vou desligar o telefone e vou separar ali 50 minutos para fazer meu simulado. Lembre que vocês estão investindo em vocês. Vocês estão investindo em conhecimento gratuito, com certificação. Um professor que possa até ser um grande professor de ensinar, talvez uns gostam mais, outros gostam menos da minha metodologia, mas uma coisa eu tenho certeza, um professor que está preocupado no aprendizado de vocês. Pode ter um aluno aqui, gente, basta ter um, mas que queira aprender isso aí. Que isso faça uma diferença na vida dele. Se for num concurso, que faça uma diferença tão grande, que aquelas 2 questões que ele acertou de informática básica, foram 2 questões que permitiram ele passar num concurso, que dê um emprego a ele e que mantém a família dele. Então, eu penso assim, isso é só mais um curso. Não, não é. Não é só mais um curso de informática para concurso. Eu não ganho dinheiro com isso aqui. Eu sou professor do IF, já efetivo e concursado e tudo mais. Beleza. Mas eu não sou obrigado, por exemplo, a dar esse curso de informática para concurso. Eu quero dar. Eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar fazendo pesquisa, outros projetos de extensão, poderia estar fazendo outras coisas, mas eu escolhi dar esse, não é a primeira vez, já tive outras turmas, esse curso de informática para concurso. Então, professor, e tu tá aqui por quê? Porque eu quero um certificado no final do mês, eu vou pesquisar as questões, vou só botar aparecer aqui na aula, mas não vou nem ouvir o que tu tá dizendo. Cara, não vem não faz não. Porque o meu interesse é que você aprenda. O interesse é que isso faça uma pequena diferença na tua vida. E pode ser até uma grande. Te dê conhecimento para tu responder uma questão de concurso lá na frente de informática. Que tu lembre desse doido falando aqui para você. E tu lembre Tiago falando no teu ouvido lá. Eita, Tiago falou isso, eu lembrei aqui daquelas aulas que eu assisti. Acertei a questão por causa de 2 questões
eu passei. Eu chego a pensar nesse nível, né? Então, ó, participe da aula síncrona semanal. No mínimo 70% das aulas. Essas aulas ficam gravadas, então eu sei quem está aqui, né? Você pode até estar dormindo aí. Você tem como eu saber. Mas eu sei quem está, né? Pelo menos, aparentemente está. Então, galera, se você está gastando esse tempo comigo aqui, se dedique a fazer um curso para aprender. E saiba que quem está do outro lado aqui quer te ensinar. Beleza? Envie suas dúvidas pelo Google Classroom. Tá com dúvida? Não guarda ela para você não, galera. Coloca lá no mural. No mural, não manda nem no privado para mim não, no mural. Eu respondo, o colega responde, compartilha o que você não entendeu. Nunca postergue o conteúdo da semana, ele vai acumular. Deixa eu dessa semana para semana que vem, assim, então vai acumular, cara. Vai acumular. Beleza? Deixa eu olhar aqui quanto tempo tá. Então, gente, tinha parado de gravar, né? Graças a Deus eu percebi antes. E aí eu vou continuar daqui, né? Nunca postergue, eu tava dizendo, ele vai acumular. Nunca deixe para depois, tinha dado certinho, né? Evite consultar as respostas das questões no Google ou no chat GPT. Eu tinha pulado esse, inclusive. Quando eu digo evite, gente, não use mesmo. Faça, estude, faça suas anotações. Eu tenho um material também digitalizado, para quem prefere ler do que assistir aula. Mas tente fazer com o seu conhecimento. Uma vez que você... Tá, o microfone mais perto aqui. Uma vez que você não teve... Uma vez que você não teve a resposta correta, aí você pesquisa. Beleza? Aí você pesquisa. Eu vou desligar aqui um pouco, eu acho que tá... Acho não. Eu tenho certeza, né, que tava o ruído do ventilador, pelo áudio que eu ouvi lá. Aqui vai ficar bem mais limpo. Entendeu, galera? Sigam essas orientações aí. Eu vou... agora tá gravando aqui. Pronto. Vou voltar para cá. Alguém tem dúvida? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver na minha tela. Este é o canal, o meu canal lá no YouTube, tá? E eu vou mostrar onde está a playlist. Nova linha Bepantol onde tem as aulas gravadas, mas eu vou selecionar para vocês. Eu vou colocar isso no grupo, no Classroom, né? Essa é a playlist, tá? Mas a gente vai vir aqui e eu vou botar aqui ao vivo semana 1, que é introdução à informática, hardware, componentes físicos, né? Este é a semana 1. Eu vou botar essa aula que está gravada aqui. Beleza? E aí vou começar a adicionar material. Que é, por exemplo, esse aqui eu não vou nem colocar, tá? Vou nem fazer com que vocês percam tempo aqui. E aí, gente, beleza? E aí? Processamento de dados, versão 1, eu gosto mais dessa versão 1. Então vocês podem ir acessando aí. Que já vai chegar para vocês. Ó.
Vou até colocar aqui, aula alternativa. Essa daqui. É uma aula mais rápida. Você vai clicar aqui e vai ter a aula. Tá? Também vai ter tipos de computadores. Deixa eu ver como é que tá essa daqui. Tudo pra você, de A a Z. Pessoal, beleza? Estamos de volta. Uso. Utilizando o áudio não. Tem alguns que eu tô com áudio um pouco ruim. E aí, essa galera. Mais fácil. Perfeito, pessoal. É que ele. Primeiro, Esse não tá tá com. um pouco distorcido, né? Porque. Não tá ruim não. Então eu criar material. Tem uma. Pessoal, beleza? Programas instalados em um certo sistema operacional gráfico. Desculpa. Um sistema operacional altamente intuitivo, geralmente intuitivo. Essa é a ideia, né? Por trás dessa. Processamento de dados, aula 2, tipos de computadores. Componentes físicos, versão 1, deixa eu ver. E aí, galera, tá? O que eu acho mais E aí, E aí, galera, esse aqui também não tá ruim. Tem que ir testando algumas. Componentes físicos. E aí? Aí vou botar aqui. Periféricos. e aí, essa galera, concurso público, vestibular, E aí? Opa, espere. O áudio desse não tá muito bom, os áudios alguns. Isso tudo pra vocês assistirem essa semana, tá, gente? Vamos contabilizar daqui a pouco até o tempo. E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aulinha agora falando sobre os periféricos de entrada e saída. E aí, essa galera, beleza? Vamos continuar nosso cursinho de revisão, né? Hoje falando de sistemas de numeração e padrões, tá? E aí eu quero destacar alguns pontos importantes para vocês. Vamos lá. Gente, primeira coisa, quando a gente está falando de informação, quando a gente está falando em guardar informação, a gente já sabe que tudo no computador é guardado em código binário, ou seja, tudo é 0 e 1. Tudo que você guardar é uma sequência de zeros e uns. Beleza? 0 é a 1. E aí, gente, beleza? Tem alguns áudios que não estão legais. Tudo tranquilinho. Vamos lá. Pronto. Hoje a gente vai falar, pessoal, de um assunto muito... Deixa eu somar aqui, né? Essas 5 aulas, ó. Aqui deu 16. Com 23 já dá quase 40.
16h56. 25 aqui vai dar 1h e pouco, 1h20. 40. Pronto, aí eu vou botar só placa-mãe. E aí, essa galera. Beleza, gente? Vamos aí para mais uma aulinha agora falando de placa-mãe. Microprocessadores. Não sei. Não. Que vocês, deixa eu ver alguém aqui. Professor, meu fone estava com problema no início, não sei se o senhor falou. Enfim, tem que se fazer alguma inscrição, pois entrei na sala de aula por um link que minha amiga me enviou. Marina, não, você já está inscrita no curso. Em breve eu vou mandar um aviso no mural pedindo para que vocês preencham um formulário com dados pessoais de vocês para que eu possa realizar a matrícula daqueles que de fato vão fazer o curso. Tá? Que é normal, muita gente se inscreve, mas não continua, não faz o curso. Então tem esse aqui de placa-mãe. Deixa eu ver qual que eu vou botar. I don't drive that much here in America, and in Brazil it just works differently, so... Se você precisa falar inglês, já tem tudo. Yeah! Aulas contém conectores de fato. Esse daqui E tá muito aí, ruim. essa galera. Esse de placa-mãe. Deixa eu ver se vale a pena botar para Se vocês. ficar falando. Se comunicar com outros, beleza? Contém vários componentes integrados, como por exemplo o chipset, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o principal componente aí da placa-mãe. Beleza? Tem vários formatos, né? Tem placa-mãe AT, ATX, isso é questões mais antigas, eu não vou comentar muito quanto a isso. O que vocês precisam saber basicamente sobre placa-mãe, as principais funções são essas, né? O chipset, gente, é o componente mais importante da placa-mãe, né? Ele é Eu não vou entrar com essa não, vou botar como... Porque eu fui até sistemas de numeração, né? Eu vou parar aqui. Já tá bom para essa semana. Deixa eu só... renomear aqui. Como é que apresenta? Processamento de dados, tipos de computadores, periféricos, sistema de numeração e padrões. Eu acho que até aí tá bom. Eu vou adicionar um simulado. E vou adicionar também aqui um tema que é tema principal. Esse principal ele vai ter eu tenho que procurar, depois eu coloco aqui na aula eu coloco os materiais, tá? Eu vou só criar aqui
ver se eu crio um com aula extras. Deixa eu ver aqui. Esse é mesmo de microprocessador, ele é muito... Aí essa galera. Isso aqui é a aula de Beleza, microprocessadores, sabe, gente? Ela é muito avançada, assim, Vamos talvez... falar sobre. E aí, essa galera, beleza? desnecessária Gente, para vocês. Agora a gente vai falar sobre alguns tipos de memórias. Essa é uma das principais. Pronto, essas 3 aulas aqui, E aí, essa galera. essas 3 aulas aqui, ó, memórias secundárias, memórias primárias, barramentos, Running a small business can be tough, but with ClickUp, you can microprocessador e easily manage your team's placa-mãe, tasks and timelines in one app using our Gantt chart. são E aulas aí, essa galera. extras. Deixa eu ver até onde eu boto como extra aqui, eu acho que a E placa-mãe, aí, essa galera. essa de placa-mãe eu posso deixar. Vamos aí para mais uma aulinha agora falando de placa-mãe principal, onde os dados caminham. São mais rápido. A gente usa teclado e mouse via USB. Então assim, o ponto conceito lá da DEC. Eu vou deixar esse placa-mãe Aqui eu aqui, só tenho um, né? Mas geralmente, geralmente só só tá essa, tá? vinha com dois encaixes desses. Um primário era classificado como um sendo primário, o outro secundário, no próprio manual da placa-mãe. E existia também, eu não coloquei aqui, gente, mas o FDD era utilizado para drive de disquete, né? O FDD era utilizado para drive de disquete. E nesse mesmo encaixe aqui, você poderia conectar até 2 discos. Ou seja, se você Pronto. conectar aqui 6 aulas. 2 discos, você tinha que diferenciar. Então, não vou nem colocar aqui, eu vou botar as datas. Vai ficar mais fácil. Professor, quando é o período que tem que entregar tudo? Final de junho. Mas aí você não vai entregar tudo, é aí que tá. Semana 1 é isso aqui, ó, quem perguntou. Eu vou botar um simulado aqui relacionado a esse conteúdo. Então, quando é que você tem que entregar tudo? 18 de maio. Eu vou criar agora aqui o simulado. Por exemplo, 18 de maio, que já é na próxima aula. Quando eu já vou trazer exercícios, entendeu? Avaliação. Então eu tenho que assistir todos os tópicos para fazer o simulado. Perfeitamente, é o que eu estava explicando, não sei se você tinha chegado já quando eu estava explicando antes. Você tem que assistir todos os tópicos, as 6 aulas, para poder fazer esse simulado que eu vou postar aqui, que eu vou colocar ainda, né? Vou usar agora. Eu vou deixar ele aqui em branco por enquanto, mas ele é daqui. Vou atribuir. Inclusive eu vou botar a data dele aqui. Data de entrega dele ideal é aqui, ó, quinta-feira. Porque a ideia é que você chegue quinta-feira que vem e já tenha estudado isso aqui. Entendeu? Assistir dessas aulas para fazer o simulado que eu vou postar. E vou botar também aqui materiais, PDF. Tanto os slides das aulas que eu estou dando, nas aulas gravadas, quanto material extra. Tá? Mas, qual é a atividade de vocês na semana 1? Assistir essas aulas, fazer esse simulado. Beleza? Vou pesquisar aqui onde é que está meu material, eu boto depois e boto o simulado. Então, acho que já apareceu para vocês aí. Essa semana montada desse jeito para vocês. Vocês vão assistir cada aula do jeito de vocês, tá? E vão fazer o simulado que vai aparecer aqui. Só isso. Segue. Por exemplo, esse material aqui eu vou postar.
segue essa orientação que eu estou colocando aqui. Segue essa orientação. Tá? Eu vou abrir aqui. Acho que é isso. Isso. Eu vou botar logo esse material lá. Isso é aqueles slides lá, ó. Essa aula aqui vocês vão assistir, né? Onde eu vou explicar, por exemplo, o que são dados, né? Porque o que é o... Vou dar essa aula aqui para vocês. Deixa eu ver se não... Tá gravando. O que é processamento de dados, gente? Processamento de dados se resume nesta imagem aí. Eu dou a primeira aula que vocês vão assistir é essa, né? É a aula onde eu digo que o processamento de dados ele segue basicamente esse fluxo. Né? Você tem componentes de entrada, teclado, mouse, scanner, que são componentes que enviam dados para o computador processar. Esses dados são processados pela CPU. CPU é Central Process Unit. É o núcleo do processador que está no teu computador. Quando você vai comprar um computador, o camarada diz, né? i3, i5, i7, tal, não sei o que, não sei quantos núcleos, não sei quantos, blá, blá, blá. Resumidamente, é isso aí. Tá? Resumidamente, é isso aí. Então, o CPU é um núcleo. A CPU vai processar esses dados, vai armazenar esses dados em memórias. A gente vai estudar que a memória tem como função guardar dados. E aí a gente vai estudar diferentes tipos de memória no computador. Né? Eu até vou adicionar lá algumas aulas extras, como eu mostrei para vocês. As aulas de processadores, as aulas de tipos de memórias, né? Ficaram como aulas extras, né? Porque o assunto é um pouco mais robusto. Então é importante você entender que as memórias que estão no computador, memória RAM, o HD, o SSD, eles servem todos para guardar dados. E aí o processador, por exemplo, ele vai processar dados, armazenar uma pequena quantidade de dados no seu na sua memória interna, que são os registradores, tá? Vai pegar esses dados, ser processados novamente, vai usar a memória RAM, ou seja, esse armazenamento aqui, como eu estou falando, esse armazenamento, ele é generalizado aqui, né? Não estou dizendo qual é o tipo de memória, mas basicamente ele está enviando dados e recebendo dados. Isso, cada vez que um conjunto de dados passa para a memória. São salvos e volta. Toda vez que tem um ciclo, né, de processamento, é um ciclo que o processador dá. Um ciclo é uma ida e uma volta na memória, de forma bem abstrata, tá? Então, quando eu digo que um processador, por exemplo, ele dá 1 Hz, ele tem 1 Hz, é que ele daria um ciclo desse por segundo. Tá? Um ciclo por segundo. Se ele tivesse 10 Hz, ele daria 10 ciclos por segundo. 1000 Hz, 1000 ciclos por segundo. 100 mil Hz. Caramba, professor, 100 mil? 100 mil ciclos por segundo. Tá? 1 milhão de Hertz. 1 megahertz. A gente vai estudar isso, kilohertz, megahertz. 1 megahertz seria o quê? Um processador de 1 megahertz. Um só megahertz. 1 milhão de ciclos por segundo. Só que os processadores de hoje, ele não tem mais megahertz, tem mais milhões. Quando eu tive, acho que meu primeiro computador, lá atrás,
ele tinha, sem um tubo ligado, ele tinha 50 megahertz. Isso há 30 anos atrás. 50 megahertz são 50 milhões de ciclos por segundo, gente. Isso há 30 anos atrás. Os ciclos do processador foi uma das características que mais foram evoluindo naquela época. Né? Então começou a ter processador de 500, 600, 700 MHz, 1 GHz, 2, 3. Então normalmente hoje os processadores estão nessa faixa aí, tem que pesquisar, de 3 GHz, que é 3 bilhões de ciclos em um segundo. Todo esse processamento é realizado para no fim ter uma informação, porque perceba, gente, quando eu estou aqui no meu teclado, o teclado é um dispositivo de entrada e digito um texto. Eu estou enviando dados para ser processado. Eu digito uma tecla dessa, T. Na verdade, foi enviado um sinalzinho aqui, um T, pelo cabo do teclado, que desceu pela porta USB, que conectou-se com a placa-mãe. Uma vez conectado com a placa-mãe, o processador está lá conectado com a placa-mãe, vocês viram que tem uma aula de placa-mãe aí. O processador conectado com a placa-mãe, ele vai processar que ali foi um T digitado, vai mandar lá, enfim, é uma história, né? Manda lá para o sistema operacional e que aparece a teclazinha lá bem rapidinho para você. Quando essa tecla T aparece na tela, ali é uma informação. Ali quando você digita o nome Thiago, aí sim você já tem um retorno. O T, o H, o I, o A, o G e o O foram processados, né? E foi gerada uma informação na tela, meu nome. Então a informação ela tem significado e o dado ele não tem significado. O dado é algo elementar. Para ficar mais claro ainda, imagine aí que eu te digo, eu tenho um banco de dados. Banco de dados. Eu posso abrir aqui um banco de dados e mostrar para vocês. Se eu mostrar esse banco de dados para vocês, vocês vão ver um bocado de nome lá, um bocado de número. Número 1, número 2, número 3 de uma coluna, um nome de uma pessoa, um endereço. Aquilo ali são dados. Para um banco de dados são apenas dados. Mas para aquilo ter informação, eu tenho que pegar aqueles dados e realizar um tipo de processamento ali. Na área de banco de dados, acredito que vai dar tempo até de eu dar umas noções disso aí para vocês. Na área de banco de dados, essas informações são extraídas desses dados de que forma? Com linguagens que a gente chama linguagens de consulta, né? Um SQL da vida, por exemplo. Ele vai extrair daqueles dados, vai realizar um processamento ali e vai extrair informação. Se eu, por exemplo, eu tenho um banco de dados, beleza. Massa, um banco de dados, vamos dizer, de vendas do meu negócio. Um banco de dados com um bocado de valor lá. Cada linha é uma venda. E venda, um valor final, tal. Mas aquilo é um banco de dados. Aquele banco de dados por si só não me diz nada. Agora, se eu realizo uma consulta, select, aí não interessa vocês saberem isso aqui agora, tá? Que eu estou falando. Select asterisco from, lá escrevo select asterisco from, vendas, where, data da venda igual 10 de maio, sei lá, ontem, 10 de maio, eu quero saber quanto vendeu ontem, de 2023. Aperto no botão. Opa! Foi realizado um processamento ali que vai extrair daqueles dados todas as vendas de ontem e vai realizar uma soma e vai me dar o valor escrito assim na tela. A venda do dia 10 de maio de 2023 foi de tantos R$1.000. Isso é uma informação. Mas para essa informação existir antes, dados foram processados. E aí está o detalhe, onde essa informação é apresentada? Em dispositivos de saída. Exemplo, monitor, impressora. Normalmente, tudo que eu estou fazendo aqui com vocês está sendo, antes de eu fazer, está sendo processado e a informação está sendo apresentada. Quando eu clico num arquivo e mando ele abrir, na verdade, o clique foram dados que foram enviados, né, comandos que foram enviados para o processador, ele interpretou aquilo ali, executou aquilo ali na linguagem de máquina, né, do computador, e processou aqueles dados que foram enviados para ele,
E a unidade de controle do processador mandou lá para o sistema operacional, né? Foi subindo o nível, né? Subindo o nível porque uma coisa é o hardware. É o que passa lá nas placas físicas que você toca. Outra coisa é o software, como a gente vai ver, que é o que está aqui, ó, o software, o PowerPoint aberto aqui comigo. E mostra, né, o Excel aberto, o Word aberto, o software. E mostra esse arquivo aqui pra gente. Tá? Eu dou essa aula aí para vocês, né, explico o que é a informática. A informática vem do nome informação mais automação, ou seja, é eu automatizar a informação. E para eu poder automatizar a informação, eu preciso de um computador. Tá? E esse computador, ele é o que é que ele faz? Ele processa dados e gera informações. Mas qualquer computador, gente, quando eu falo em computador, eu não estou falando, como vocês vão ver na aula de tipos de computadores, que é a segunda aula, estou falando só de computador aqui de mesa, não, esse desktop, não. O meu notebook, não. Estou falando do smartphone também, ele é um computador. O tablet é um computador. Esse cara aqui ele já tem características de um computador, ele tem unidade de processamento. Um dispositivo desse, um relógio, um smartwatch, ele tem armazenamento, memória, processador, tem todos os tipos de softwares necessários para gerenciar tudo isso. Então ele tem hardware e ele tem software. Então o computador ele tem hardware e tem software, que vai processar dados e gerar informação. O hardware sozinho não faz nada, não adianta ter o hardware e não ter o software instalado nele. Não ter um sistema, primeiramente um sistema operacional. Aliás, antes do sistema operacional, eu tenho softwares, gente. Softwares que a gente vai... Nas aulas gravadas eu falo isso. Softwares que a gente chama de firmwares, que são softwares que estão na própria placa. Eles vêm implantados lá de fábrica. São os softwares mais básicos que a gente pode dizer, né? São softwares que estão na memória da própria placa-mãe. Instalados lá, implantados lá de fábrica. Aí tem que ter pelo menos isso, para poder depois eu ter o quê? Um sistema operacional instalado na minha unidade de armazenamento, seja um SSD, um HD. Para depois eu poder ter outros tipos de software, como software de escritório, né, de aplicativos, utilitários, coisas que a gente vai estudar na semana 2, né, de softwares. Então, desta maneira, o que é que forma o básico de um computador pessoal? Processador, memória e periféricos. O processador é o que processa, é o que realiza as atividades, é o cérebro do computador. As memórias, o que guarda os dados. Todos os dados são guardados em memória. Só o processador guarda dados. Bem, guarda um pequeno, mas assim, é muito pequena quantidade de dados, porque ele tem uma memória interna nele. Mas ele guarda porque ele tem uma estrutura de memória interna dele, que a gente chama de registradores. Só para você ter ideia, os registradores, eu acho que hoje, não sei, posso estar falando errado aqui, mas deve estar perto aí da casa ainda dos kbytes. Ou talvez megabytes, mas muito pequeno. Acho que kbytes ainda. Aí a gente vai estudar nas aulas de memória, que tem memórias menores, porém essas memórias dos processadores, elas são rápidas demais. Por quê? Porque elas estão dentro do processador, elas moram ali no processador. Então, tudo que a unidade lógica e aritmética do processador faz a unidade lógica e aritmética que o processador faz é trabalhar, né, processar juntamente com uma unidade de controle e com registradores que está lá no processador. Então, isso é uma aula de processadores em detalhes, que eu não vou pedir que vocês assistam, mas eu posso até colocar ali como aulas de desafio, né, ou aprofundamentos, né, para se aprofundar. Eu posso sugerir a vocês aí, talvez na próxima aula, para quem quiser se aprofundar mais. Beleza? Então, esse é o geral dessa aula aqui. Eu explico essa aula aí de forma mais detalhada, né, na aula gravada. Eu também tenho um conceito de metadados, que são dados sobre dados, ou seja, são informações que eu tenho sobre o dado.
como eu diria? Eu gosto de dar um exemplo de, por exemplo, um arquivo. Um arquivo do computador, um arquivo seu. O que são dados daquele dado? Os dados, se eu imaginar, o arquivo é um componente lógico do computador, né? É um componente lógico, né, que você utiliza no computador. Você abrir um arquivo em um software. Mas, por exemplo, quando eu quero saber o tamanho de um arquivo, é uma informação sobre aquele arquivo, é um metadado do arquivo, né? O tipo do arquivo é um metadado do arquivo, uma forma de você entender melhor o que são metadados. Mas, de forma mais teórica, imagina aí que o metadado de um dado é, por exemplo, a definição do que é aquele dado. Eu botei aí um N. Imagina que esse N aí fosse eu tenho 20N mais 30N. O que é esse N? Eu sei que 20 é um número. Então esse N é um dado aí qualquer, um valor qualquer que eu não especifiquei, desse número 20. Pode ser 20, N pode ser o quê? 20 navios, pode ser de navios esse N, não sei. Mas é uma informação do que é esse 20. Quando a gente escreve, por exemplo, R cifrão 20, eu entendo que aquilo é 20 reais. Quando eu boto só o cifrão do dólar, 20, eu entendo que são 20 dólares. Não é assim? Então, o 20 é o valor 20 é uma coisa. Né? Eu digo 20 é o valor, o dado. É o dado 20 reais, mas aquele cifrão é um metadado daquilo ali. É algo que fala sobre o dado que eu vou utilizar. Deixa eu ver outro exemplo aqui para ver que se não ficou claro para alguns. Tem um exemplo... Tá. Voltando para o conjunto de dados. Imagina aí o conjunto de dados que eu falei. Eu tenho um conjunto de dados, gente. Imagina uma planilha eletrônica, um conjunto de dados. O conjunto de dados é isso aqui. Eu tenho aqui uma coluna com nome das pessoas, telefone, endereço, profissão, CPF, identidade, blá blá blá. Embaixo, nome de outra pessoa, embaixo. Um conjunto de dados. O que seria o metadado? Por exemplo, pode ser o tamanho desse conjunto. Esse camarada, esse tamanho de conjunto, não está lá nos dados, não. É uma informação que eu tenho daquele conjunto de dados. Então, o que seria um metadado, não do dado, né? Não é um metadado de cada linha daquela, de cada usuário, mas um metadado do conjunto de dados. O tamanho, em kbytes ou megabytes, o tamanho, a quantidade de registros ali, de usuários, né? São metadados aí, seriam informações sobre aquele conjunto de dados. Isso é um metadado do conjunto de dados. Um metadado de um dado pode ser, por exemplo, esse N aí, que eu não disse o que é. É uma informação qualquer de um dado, beleza? Então, para finalizar, eu vou abrir novamente aqui e vou dizer a vocês como vai funcionar as aulas síncronas. Vai funcionar assim, eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, pessoal, tem uma questão. Vamos resolver? Então é interessante que você já conheceu o assunto, senão não adianta você só ver eu respondendo aquela questão. Você vai ficar... Você tem que assistir as aulas, você tem que tentar fazer o simulado, você tem que chegar com conhecimento mínimo nesta aula. Para aí sim valer a pena o curso que você está fazendo. Né? Então a primeira questão que eu trago. Do ponto de vista da tecnologia da informação, os termos dados, informação e conhecimento são sinônimos? Eu pergunto a vocês. É a mesma coisa, gente? Estava na aula de Thaís. Beleza, Ricardo? Olha aqui a questão. Verdadeiro ou falso essa questão? Pode escrever no chat aí. Escreva aí no chat. Verdadeiro ou falso? Dou-lhe uma. Bora? Tem que ter medo de errar, não. Isso aí, essa questão eu falei agorinha. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Dou-lhe 4. Vamos ver quem respondeu certo. Bora. Alguém respondeu, na verdade. Fica com medo. Dou-lhe 5. Falso, falso. Perfeito. Dado é uma coisa, informação é outra. Não são sinônimos. As informações são geradas a partir do processamento de dados e transmitem, inclusive, conhecimento. Número 2.
sobre dados, informações e conhecimento. É errado afirmar que dados são descrições elementares que são registradas, classificadas e armazenadas, mas não são organizadas para carregar significados específicos. Perceba aí palavras-chave que tem nessa afirmação. Um banco de dados consiste em itens de armazenamento de dados armazenados, organizados para recuperação. Apesar daqui a gente ainda não falar do que é banco de dados, mas até por coincidência eu comentei alguns exemplos aqui com banco de dados. Para essa questão aqui, você mesmo sem ter o conhecimento, você tem como saber a resposta. O banco de dados consiste nisso aí, em dados armazenados, organizados para recuperação. Item de dados podem ser formados por caracteres, números, sons ou imagens. Itens de dados. Informação. São dados organizados de modo que tenham significado e valor para quem os receber. Conhecimento e informação são sinônimos, pois quem tem informação tem conhecimento. Ele quer errada, preste atenção. Vamos lá. Dou-lhe uma, qual é a letra? Dou-lhe duas, qual é a letra? Dou-lhe três. Dou-lhe 4. Dou-lhe 5. Qual a letra? Beatriz. Responda aí, Beatriz, Marina. Letra E. Ele quer a errada, tá? Ricardo e Marina. Ele quer a errada. Errado afirmar que dados são descrições elementares. Perfeito. Olha aqui, ó. Dados é elementar. Tá até no material. Dados são coisas elementares. Registradas, classificadas e armazenadas. Tudo isso. Conjunto de dados classificados e armazenados, mas não são organizados para carregar. Perfeito. Quem carrega significado, ó, é a informação. Letra A tá certo. Então não é a resposta. Um banco de dados consiste em itens armazenados, certo. Organizados, certo, para recuperação. Perfeito. Apesar de a gente não ter estudado banco de dados agora, mas é isso o conceito. Dados armazenados e organizados para recuperação. Itens de dados podem ser formados por caracteres, números, sons ou imagens? Sim. Né? Itens de dados aí podem ser formados por caracteres. Quando eu tenho, por exemplo, um arquivo em texto, pode ser formado por caracteres. Por números, por sons, eu tenho um arquivo de áudio, imagens, uma foto, por exemplo. Informação são dados organizados de modo que tem um significado. Exatamente, informação são dados organizados, né, que aqui foram processados para ter um certo significado. E valor para quem os receber, ou seja, exatamente, a informação tem valor para quem recebe. O dado não, é um conjunto de dados aqui, sem significado nenhum. A informação eu extraí aquele conjunto de dados, né? Organizei, por exemplo, quando eu disse, eu somei tudo que vendeu ontem e disse a informação, foi vendido tantos mil reais. Então isso aí é a informação, organizada a partir de quê? Mas aquele valor final que eu cheguei de quantos reais foram vendidos, eu só cheguei naquele valor final porque os dados foram processados. Mas ele quer errado, então só pode ser a gente, conhecimento e informação. Assim como dado e informação não é sinônimo, conhecimento e informação também não é sinônimo. Tá aqui, ó. Quando eu tenho informação mais a mente humana, eu ganho conhecimento. Perceba. Onde é que está o conhecimento? Eu processei um dado e disse que no dia 10 eu vendi 2 mil reais. Todo mundo já entendeu o que é dados. Dados são os dados armazenados, né? Vou abrir aqui uma... Imagine essa planilha aqui, eu tenho um conjunto de dados. Não era esse. Mas serve. Eu tenho esse conjunto de dados aqui, gente, ó. Que não tem significado algum. Esse banco de dados aqui.
Aí eu vou e digo a vocês, extrair uma informação. Aí eu vou extrair uma informação de, isso aqui vamos dizer que fossem valores, de quanto eu vendi. Vamos dizer que isso aqui foram vendas, né? No dia 7 de março. Certo? De quanto eu vendi no dia 7 de março. No dia 7 de março, e de fato tem a ver com uma certa venda, o conceito disso aqui, mas não vou entrar em detalhes. Então vendi 20, vendi no dia 7 20. Então, entenda, isso são dados. Cada camarada desse aqui são dados. Esse é um conjunto de dados, eu tenho um banco de dados aqui para representado numa planilha eletrônica. O que é a informação? Se eu pedisse aqui, por exemplo, me diga quanto eu vendi no dia 7. Me diga quanto eu vendi aqui no dia 7 de março de 2015. E eu trouxesse essa informação. Que não cabe vocês aqui, né? Na aula de Excel eu explico melhor o que eu estou fazendo. E eu calculei aqui, se tiver certo, que no dia 7 foi R$280. Isso aqui é uma informação. Deixa eu ver se está gravando, que às vezes... Tá. Isso aqui foi informação. Beleza? Aí eu vou e começo a botar aqui. E no dia... de março. Vendi nada. Então, cada vez que eu vou fazendo aqui isso, vendi nada, só vendi no dia... Só vendi no dia 7 mesmo, foi? Foi. Se não tiver errado aqui, V5. Tá certo. Pronto. São informações. Conhecimento é quando eu tenho aqui. Veja que a mente humana começa a analisar, faz uma análise, por exemplo, sobre isso aqui, e olha aqui e diz, ó, eu só vendi no dia 7 de março de 2015. Demais eu não vendi não. Vamos aqui, só por curiosidade, olhar aqui o que era... Seco. 7 de março de 2015. E fazer uma análise. Não estou conseguindo ir lá no... Nada não. E fazer uma análise aqui. Por que só R$280 só foi vendido nesse mês? Sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Ó, 6 de março, 7, 8, 9, 10, 11. Tá. Então só vendi no sábado. Não, eu tenho um conhecimento aqui que a máquina não sabe. Vou chutar aqui. Esse sistema aqui é um sistema, sei lá, judaico. É um sistema judaico. É o sabá, né? E aí é o dia da... Vamos dizer que isso aqui é o dia do dízimo. Então aqui é a arrecadação do dízimo. Então o software aqui ele não sabe que 7 de março é um sábado e esse sistema aqui de arrecadação de dízimos e só no dia 7 de março tem 280. Ele me mostra uma informação. 6 de março não tem nenhum dinheiro no cofre da sinagoga. No dia 7 tem 280. No dia 8, 9, 10 não tem nada. Por quê? Eu não sei, o sistema não vai saber. O conhecimento é que vai lhe dizer isso. Quando eu tenho conhecimento sobre o negócio, eu digo, ó, é porque sábado, dia 7 é sábado, é o sabá judaico, que é o dia que eles fazem, não sei nem se é o dia, mas vamos dizer que dá o dízimo. Por isso que tem os 280 aqui. Eu estou explicando porque os demais estão zerados. Inventei isso agora, tá?
Dados não são informação. Não são informação, Maria. Dados são elementares. Dados é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui são dados. Por exemplo, esse número 3 aqui é um dado, nome masculino é um dado. Isso não é uma informação. Na hora que eu extraio aqui e digo data e depósito, isso aqui eu tenho uma informação que foi extraída a partir dos dados. Para isso acontecer, tem que ter sido realizado, inclusive, um processamentozinho aqui. Eu até tive que fazer uma formulazinha assim do Excel aqui para trazer para vocês. Isso aqui é informação. O que não é conhecimento. O conhecimento, é como eu disse, já preciso do conhecimento humano. Né? O exemplo que eu dei aí do Sabá, né? Ah, rapaz, eu tenho informação. Mas, pelo menos, se eu perguntasse aqui para uma pessoa leiga, por que que tá zerado todo mundo e só o dia 7 de março está em 280? Não sei. Isso aqui eu vendi, eu não tenho depósito em nenhum dia, só no dia 7 de março. Por que será? A pessoa leiga não vai saber. Mas eu tenho uma informação aí, sim ou não? Tenho uma informação. Aí é onde vem o conhecimento. O conhecimento eu venho a partir da informação. Eu não tenho conhecimento a partir do dado. Sem isso aqui, sem essa informação aqui, eu não tenho como olhar para esse conjunto de dados aqui e dizer assim, a olho nu, no dia 7 de março, foi R$280 que foi depositado, e isso aconteceu porque no dia 7 de março é um sábado, esse sistema é um sistema judaico, é o Sabá, é o dia que faz o depósito lá do dízimo. Estou chutando aqui, tá, gente? Não tem como eu saber. Primeiro eu tenho que gerar a informação, gerei. A partir da informação que eu, com a mente humana, eu gero um conhecimento. Qual é o conhecimento? Ó, é como se eu levasse para o meu diretor. Eu tenho uma informação, a informação é essa, eu levo isso aqui para o meu diretor, esse relatório. Data, depósito. Aí ele olha assim e diz, beleza, dia 6 nada, dia 7 280. Isso é uma informação que você me deu. Você me deu a informação que no dia 6 não tem nenhum depósito. Você me deu a informação que no dia 7 tem 280, que no dia 8, 9, 10 e 11 não tem nenhum depósito. Beleza, isso é informação. Mas não é conhecimento. Agora me explique isso. Me responda por que só o sábado tem 200, só no dia 7 tem depósito. Porque os demais dias não tem. Aí vem o conhecimento, que é obtido a partir da informação. E o conhecimento é o quê? Ah, vou lhe explicar. Analisei esses dados, eu vi que dia 7 de março de 2015, eu poderia ter usado inclusive uma fórmula do Excel, fui burro aqui, não usei. É um sábado. Lembrando que isso aqui são depósitos que vêm de judeus, vamos chutar, né? E aqui refere-se aos depósitos, sei nem se no Sabal eles fazem depósito. Referente ao dízimo, por isso que tem. E os demais dias ninguém faz dízimo, só faz dízimo no Sabal. Estou chutando, se tiver algum judeu aqui me perdoe. Só uma analogia aqui. Se eu estiver errado no que eu estou dizendo. Né? Pode até ser que esteja certo. Então, perceberam que informação e conhecimento é diferente? E dados bem diferentes ainda. Então, conhecimento e informação não são sinônimos. Então, a resposta é a letra E. Conhecimento e informação não são sinônimos. Para finalizar, eu pergunto, em um banco de dados, informações a respeito dos dados são tão importantes quanto os dados para satisfazer diretamente essa necessidade. É típico o uso de. O que é que eu uso? Né? Que normalmente eu uso em banco de dados, informações a respeito do dado, ou seja, eu quero informações sobre os dados, são tão importantes quanto os dados. Para satisfazer diretamente essa necessidade, é típico o uso de quê? Letra, aqui letra A, B, C ou D ou E. Códigos hexadecimais, chaves estrangeiras, criptografia, metadados e índices numéricos. O que são informações sobre os dados? Eu falei isso daqui ainda agora. Não, Marina, eu falei agorinha. Metadados. Lembra não que eu falei? Não sei se você estava na hora que eu falei. Gente, podem participar, gente. Não se preocupe de errar, não. Vocês estão aqui para aprender. São os metadados. Informações dos dados. Lembra? Então, por exemplo, aqui. O que seria um metadado desse nome masculino? Eu não sei, mas provavelmente
é referente ao sexo isso aqui. Então esse dado aqui, o metadado é o sexo. O metadado desse conjunto de dados. A quantidade de dados, ó, 4.286. Esse número 4.286, ele não está aqui no conjunto de dados. Ele é uma informação sobre esse conjunto de dados. Que informação é essa? A quantidade de registros, 4.286. Então isso é um metadado deste conjunto de dados. Então, metadados são informações sobre os dados. Então, a resposta está no próprio enunciado. Informações a respeito dos dados são tão importantes quanto os dados. Para satisfazer a ideia, metadados. A informação a respeito dos dados define o que é metadados. Eu esqueci aqui de botar a questão 4. Mas essa é bobinha, tá, gente? Não precisa você se preocupar. É base de história. Ele está perguntando aqui quem é o matemático que fez a proposição básica da arquitetura computacional, estruturada aí. Qual o computador, gente? O que é importante dessa questão? Você apenas saber, só por aqui, só para você saber que o computador é estruturado em memória, unidade lógica e aritmética, que é uma parte do processador, unidade central de processamento e unidade de controle. Então é isso que está em um processador. O que é que o processador tem? Ele tem uma memória bem pequena, que é o registrador. Ele tem uma unidade lógica e aritmética, é como se fosse em uma indústria o operador, é o camarada que trabalha, é o motor do negócio. A unidade central de processamento, né? E a unidade de controle. A unidade central de processamento, que é a CPU, e a unidade de controle. A unidade de controle é o gerente, é o que diz, ó, tu faz para isso, faz aquilo. Não, o gerente não faz isso com os operadores, com os funcionários, faz isso. Ele diz o que cada um tem que fazer, ele é a mente pensante. No processador, naquela placazinha, naquele hardware que você compra numa loja, seja ele de um celular, um notebook, de um computador desktop, ele tem essas partes, né? E essa ideia, gente, foi estruturada lá atrás. E quem estruturou isso foi um cara chamado John von Neumann, que disse que o computador ele é basicamente isso. O cara fez isso acho que não se vou dizer aí, chutar aí, o ano exato, mas há dezenas de anos atrás. E disse que o computador ele é basicamente armazenamento. O computador, a arquitetura de um computador ele é basicamente o quê? Armazenamento e processamento. Quando eu falo em armazenamento, eu estou falando em memória. Quando eu falo em processamento, eu estou falando em processadores. Estou falando em unidade lógica e aritmética, unidade de controle. Tá? O próprio processador ele é dividido em um registrador, que é a unidade, que é a memória do processador, que é o que eu falei para vocês, bem pequena. A unidade lógica e aritmética, que é o operador, é quem está lá realizando cálculos a todo tempo. E unidade de controle, que é como se fosse um gerente que diz, ó, soma agora, daqui a pouco multiplica, daqui a pouco faz isso, daqui a pouco move. Linguagem de máquina, tá? Então, essa estrutura, ela permanece até hoje e define o que é um computador. Esse cara aqui, ele tem armazenamento e processamento. Tem a mesma estrutura do que foi definido lá atrás. E aí uns dizerezinhos do que foi cada cara desse, Blaise Pascal, primeira máquina moderna lá no século XVII, Babbage, o pai da computação lá no século XIX, né? Desenvolveu a primeira máquina analítica com mecanismo de entrada e saída, ou seja, esse mecanismo de entrada e saída, lembra da aula ainda agora aqui? Mecanismo de entrada e saída. É o que a gente tem até hoje. Teclado, digito, processa, saída no monitor, é o que eu tenho até hoje. Isso foi definido lá no século XIX por Babbage. Esses outros dois caras aí não tem muito a ver diretamente com computação. Leibniz, que é relacionado a matemática, cálculo integral, enfim, e o outro relacionado à bomba atômica. Mas quem definiu esse conceito de arquitetura de um computador, que é a arquitetura que se tem até hoje, basicamente, é estruturado em memória, unidade lógica aritmética e processamento de unidade de controle também, que é basicamente armazenamento pela memória e processamento para unidade de controle, para unidade lógica aritmética e unidade de controle, foi John von Neumann. Beleza? Então, galera, por hoje é isso aí. Olha só, eu que nem ia demorar hoje, né? Fui até 9h50. Minha aula foi quebrada em 2 partes. Eu vou disponibilizar depois essa aula. Eu dei exatamente 1h30, né? Vou disponibilizar depois essa aula aqui.
Vocês vão assistir essas aulas aqui, tá? E vão fazer o simulado que eu vou postar aqui. Eu vou postar aqui os slides, vou postar aqui um material em PDF que vocês podem usar para estudar e divirtam-se aí nessa semana. Beleza, galera? Vou finalizar aqui.